Olá, eu sou o professor Edgar Schipana e nesta videoaula falaremos sobre alguns modelos matemáticos clássicos de EDOs que serão utilizados em nosso curso. Vamos para o primeiro caso, que é do movimento queda livre de corpos. Para isso, vamos considerar um corpo de massa m que tem um movimento unidimensional, ele só se desloca na vertical. E esse movimento é dado por uma equação, o seu deslocamento é dado pela função S de t, depende do tempo, com uma posição inicial do objeto, dado em S0, e a sua velocidade V0. Lembremos que a velocidade é calculada através da derivada de S em relação a t, e a aceleração é a derivada da velocidade em relação ao tempo, ou a derivada segunda do deslocamento do objeto em relação ao tempo. Bom, vamos usar então a segunda lei de Newton e vamos considerar que não exista resistência do meio em relação ao deslocamento. A única força que está agindo sobre o objeto é a força do peso. Segundo isso, então, a força resultante é igual a massa vezes aceleração. Teremos então que a força resultante seria o peso, que é igual a massa vezes a derivada segunda de S em relação a t, que é a nossa aceleração. O peso é massa vezes gravidade, com o qual eu posso simplificar a massa e chegar num sistema bem simples, que corresponde a um sistema linear de segunda ordem, que é simples de resolver, pelo que já observamos nos problemas de cálculo 1, que é nada mais do que integrar, né? Se integrar uma vez, a gente encontra a equação da velocidade. Se integrar novamente, a gente encontra a equação do deslocamento. Agora passemos por um sistema um pouco mais complexo, que é assumindo a existência de uma resistência do meio, que é a resistência do ar. Então, vamos assumir que exista uma força de resistência que seja proporcional, por exemplo, à velocidade do objeto. Então, novamente, da segunda lei de Newton, temos que a força resultante vai ser, no caso, peso menos essa força resistência do ar, é igual a massa vezes aceleração. Substituindo, então, nosso peso é massa vezes gravidade, a força resistência é proporcional à velocidade, e aqui temos massa vezes aceleração. Dessa forma, substituindo a velocidade pela derivada de S em relação a t, eu chego numa equação que é denominada de equação diferencial linear, pelo simples facto de só ter operações lineares, né? A derivação é uma operação linear, então só tem operações lineares, não tem a potenciação. Quando existe a potenciação em relação à variável principal, então estamos falando de uma operação que não é linear, que neste caso não existe, né? Estamos apenas observando a derivação e essa é uma operação linear. Por isso, esta equação é uma equação diferencial linear de segunda ordem por conta da derivada de maior grau, que é 2, e de coeficientes constantes por conta dos coeficientes, que podem ou não ser constantes. E neste caso, é constante. Passemos agora para o modelo do crescimento populacional. Num primeiro momento, vamos considerar que a taxa de natalidade e mortalidade sejam proporcionais linearmente à população. Então, sabemos que a taxa de variação do crescimento população em relação ao tempo é calculado como sendo a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade, onde a taxa de natalidade e mortalidade são proporcionais à população, onde M e N são os coeficientes de proporcionalidade. Colocando P em evidência e denominando
n menos m como sendo alfa, podemos escrever de forma simplificada a equação que modela esta situação, que seria uma equação diferencial de primeira ordem linear. E nos diz que a taxa de crescimento da população é proporcional linearmente à população, onde alfa é o nosso coeficiente de proporcionalidade. A solução desta equação diferencial corresponde a uma função exponencial do tipo P0 elevado a alfa t, onde P0 é a população inicial. Se alfa for um valor positivo, então estamos diante de um exponencial crescente. Se alfa for negativo, vai ser um exponencial decrescente. Agora passemos para um outro modelo um pouco mais completo, onde se considera que a taxa de crescimento não seja proporcional à população. Isso significa que esse coeficiente alfa tenha um valor que não seja constante, como por exemplo, igual a n menos mp. Então, substituindo isso nessa relação, vamos encontrar esta equação. Esta equação é uma equação diferencial não linear, por conta justamente desta potência em relação à população. Então, essa não é uma operação linear. Portanto, esta equação é uma equação diferencial não linear de primeira ordem, mais conhecida como uma equação do tipo Bernoulli, cuja solução veremos posteriormente. Neste caso, vale ressaltar que a taxa de natalidade é interpretada como sendo proporcional à população e a taxa de mortalidade como sendo proporcional ao quadrado da população. A solução geral desta equação tem esse formato. É importante ressaltar neste momento de que, considerando sistemas mais completos, elas acarretam uma dificuldade enquanto à solução analítica do modelo, como é o caso. E neste primeiro modelo é uma equação mais simples, e neste segundo modelo já temos uma equação um pouco mais elaborada, que corresponde à equação de Bernoulli. O gráfico que representa a solução da população, no caso da função que representa a população, em ambos modelos, está representado aqui. No primeiro caso, para um alfa maior do que zero, vamos colocar uma função exponencial crescente, onde P0, P em zero é a população inicial. Para o segundo modelo, temos também uma curva crescente, mas ela em determinado momento ela fica atenuada, ela não ultrapassa um certo limite de crescimento. Tá? É um sistema que é mais completo em relação ao primeiro. Passemos agora para a equação do resfriamento dos corpos. Para isso, vamos lembrar da segunda lei do resfriamento dos corpos, que nos diz que a taxa de variação da temperatura da superfície de um objeto é proporcional à diferença da temperatura desse objeto com a temperatura do meio ambiente. Então, vamos considerar θ uma função em relação ao tempo que calcula a temperatura de um corpo. E T0, a temperatura do meio ambiente. Inicialmente, considerando como sendo constante em algum determinado intervalo de tempo. Segundo essas considerações, então, a equação do resfriamento de um objeto pode ser calculado como a derivada de θ em relação a t, a sua taxa de variação, é proporcional à diferença
da temperatura do objeto com o meio ambiente. Aqui estamos multiplicando por K. K é nossa constante de proporção, que é a nossa constante térmica. E o sinal de menos, nesta equação, referencia a questão do resfriamento do corpo, tendo em vista que essa taxa de variação da temperatura é uma taxa negativa, porque o corpo está esfriando. A sua solução é uma solução que tem esse formato. Agora, em relação ao gráfico, o gráfico da solução dessa equação é um gráfico de uma curva que inicia justamente em θ0, que seria a temperatura inicial do corpo, e com o decorrer do tempo, a temperatura decresce até atingir, né, a temperatura do meio ambiente, tá? Quando T tende para o infinito. Também vamos trabalhar outros modelos clássicos, como são do movimento harmônico e as questões, por exemplo, envolvendo a parte de soluções de circuitos elétricos. Para o caso do movimento harmônico, vamos ter aqui uma mola que sofre a interação de forças externas, tá? Gerando um deslocamento na vertical, unidimensional. Vamos considerar a massa, um objeto de massa m, G a gravidade, K a constante de restituição da mola, Fe a força externa, Fa a força de amortecimento do meio, Fr é a força de restituição da mola. E vamos analisar aqui 3 instantes. O primeiro momento é a mola totalmente relaxada, sem interação de uma força externa. Num segundo momento, vamos colocar uma situação de equilíbrio, onde é colocado a massa m até atingirmos um ponto de equilíbrio. E aqui tem uma certa dilatação da mola. A mola é alongada, um certo comprimento S, até a situação de equilíbrio. E um terceiro momento é colocar uma força externa e uma força de amortecimento do meio. Então, vamos trabalhar inicialmente com esse terceiro momento e vamos encontrar um modelo matemático que representa esse fenômeno. Usamos então a segunda lei de Newton e a consideração do movimento unidimensional, que é esse na vertical. Seguindo isso, a nossa força resultante é dado por o peso. Aqui temos o peso do objeto, peso a força externa, menos a força de restituição da mola, menos a força de amortecimento. Sabemos que a força resultante é massa vezes aceleração e peso é massa vezes gravidade. E aqui a nossa força de restituição da mola, para este terceiro momento, a mola foi dilatada de um comprimento S mais X, por isso que é K vezes X mais S. Outra situação também, estamos levando em consideração que a força de amortecimento é proporcional à velocidade. Então, substituindo agora tudo em função de x, a minha aceleração é a derivada segunda do deslocamento x em relação ao tempo, e a velocidade é a derivada de x em relação ao tempo. Bem, agora passemos para observar o segundo instante, onde temos um instante de equilíbrio e aplicamos a lei de Hooke, que nos diz que se esse sistema se encontra em equilíbrio, a força de restituição é igual ao peso do objeto. Só que a dilatação da mola ela foi dilatada a um comprimento S. Então, Ks
é igual ao peso do objeto, que é mg. Se usarmos esta relação na nossa equação anterior, podemos então cancelar duas componentes desta equação, chegando então nessa equação. Esta equação é uma equação diferencial de segunda ordem linear de coeficientes constantes. Fisicamente, o comportamento desse movimento harmônico é classificado segundo os valores que podem ser assumidos para esses coeficientes. Então, recebe a denominação de movimento harmônico simples quando o valor de gama for igual a zero e quando a força externa for igual a zero, ou for uma força nula. O que significa isso? Que não exista a força de amortecimento do meio, nem a força externa. Aí é denominado de um movimento harmônico simples. Agora, se classifica como movimento harmônico amortecido quando assume-se da existência da força de amortecimento do meio, mas não a força externa. Para o último caso, temos o sistema harmônico forçado, onde se considera a força de amortecimento e uma força externa. Ambos são não nulas nesta equação. Agora temos, por último, a equação, né, o sistema que representa um circuito, a corrente dentro de um circuito elétrico do tipo RLC. Para isso, vamos usar primeiro as relações existentes entre um fluxo de corrente e a variação de tensão nas componentes desse circuito. Sabemos que a tensão na resistência é proporcional à corrente. É R vezes I. Esse R, essa constante de proporção, é o valor da resistência. Então, a tensão na resistência é dado pelo seu valor de resistência vezes a corrente. Para o caso da tensão no indutor, é proporcional à taxa de variação da corrente. E essa constante de proporção é dada pela indutância. Tá? Neste caso, então, a tensão no indutor é L vezes a derivada de I em relação a T. E aqui tem outra relação física entre a corrente no capacitor e a sua tensão. A corrente no capacitor é proporcional à taxa de variação da sua tensão em relação ao tempo. Aqui, fazendo separação de variáveis e integrando, podemos encontrar então a tensão, né? A tensão no capacitor é dado por 1 sobre C integral de I dt, que é a nossa corrente. Então, com essas relações em mãos, vamos usar a lei de Kirchhoff nessa malha para tentar criar o nosso modelo. Sabemos que a tensão no resistor mais a tensão no indutor mais a tensão no capacitor é igual à tensão da fonte, V de T. Usando então as relações, encontramos esta equação, né? Só que esta equação tem um operador, que é o operador integral. Então, vamos derivar o primeiro e o segundo membro. Então, derivando RI, R é uma constante, então a derivada de I é de I dt. Aqui, derivar L é uma constante, de I dt duas vezes, vai dar derivar a segunda de I em relação ao tempo. E aí, derivar um operador de integral, isso aqui vai dar simplesmente a corrente, né? 1 sobre C essa corrente. E aqui vem a derivada da fonte em relação ao tempo. Esta, então, ordenando agora, seria a equação que modela um circuito RLC, que não é nada mais de uma equação diferencial de segunda ordem
linear de coeficientes constantes. Enfim, esses são os modelos que usaremos, este e outros também usaremos no decorrer do nosso curso.